Olá pessoal, bem-vindo ao meu podcast. Eu sou o Flávio Vieira e no episódio de hoje a gente vai tratar acerca do Evangelho de Mateus. Preparei um resumo para que a gente possa desfrutar desse Evangelho que é rico, tem muito conteúdo que vai nos ajudar na nossa jornada de fé. O tema central do Evangelho de Mateus é o Reino de Deus. Ele foi escrito em 60 depois de Cristo. O seu autor é Mateus, também conhecido como Levi, e o ambiente em qual ele foi escrito foi a Palestina. Um versículo muito importante está lá em Mateus 4,17, que diz: Jesus começou a pregar e a dizer: arrependa-se, pois o reino dos céus está próximo. Já se passaram 400 anos desde que Malaquias profetizou. A cena do mundo mudou. O controle da terra de Israel passou dos persas para os gregos e agora para os romanos. O grego ainda é a língua oficial do comércio e também a língua em que o Novo Testamento é escrito. Mateus, cujo nome judaico é Levi, é coletor de impostos até Jesus chamá-lo para se tornar um dos 12 discípulos. Agora, mais de 20 anos desde o retorno de Jesus aos céus, as boas novas de Jesus percorreram todo o mundo romano. Os cristãos judeus estão começando a ser perseguidos, e Mateus quer fortalecer a fé deles como uma ferramenta útil para evangelizar as comunidades judaicas dispersas por todo o mundo romano. Então, ele apresenta Jesus de Nazaré como o Messias prometido por Israel e o legítimo rei. Com o rei vem seu reino, o reino dos céus, e será ocupado por aqueles que reconhecerem e obedecerem a este reino. Capítulos 1 ao 4. Nascimento e preparação do reino. Nestes capítulos, aprendemos que Jesus, um descendente direto de Davi, é nascido de uma virgem em cumprimento da profecia. Ele é batizado por João Batista e proclamado por Deus como seu filho. Seu caráter divino é testado pelo diabo depois de 40 dias de jejum no deserto. Ele usa as escrituras do Antigo Testamento contra as tentações do diabo. Tendo passado esses testes, ele começa seu ministério público pela pregação do arrependimento da vinda do reino de Deus. Capítulos 5 ao 6. Sermão da Montanha. Jesus reúne seus discípulos numa encosta perto do mar da Galileia e estabelece para eles, em forma de sermão, a ética para o reino de Deus. Ele enfatiza a importância de seguir esse código ético com firmeza de coração, pois a ética do reino vai além de meramente observar um conjunto de regras. Capítulos 7 ao 20 do Reino de Deus são proclamados e rejeitados. Através do ensino, das parábolas e dos milagres, Jesus proclama um reino. Ele seleciona 12 discípulos. Mais tarde, esses discípulos se tornam apóstolos para compartilhar sua mensagem. Mas os líderes religiosos, conhecidos como fariseus e saduceus, rejeitam Jesus e sua mensagem. Jesus anuncia sua iminente morte, ressurreição e segunda vinda. Capítulo 21 ao 25. Conflitos finais com os líderes religiosos. Jesus entra na cidade de Jerusalém com uma recepção real. Ele confronta os líderes religiosos, limpa o templo e pronuncia desgraça sobre a cidade que o rejeitou o caminho de Deus. Ele profetiza a futura destruição do templo, os próximos dias de tribulação e julgamento, e a sua segunda vinda. Capítulos 26 ao 28. Morte e ressurreição de Jesus. Depois de celebrar a festa da Páscoa com seus discípulos, Jesus é preso, julgado em ambos os tribunais religiosos e seculares, e depois crucificado. Tudo isso ocorre em algumas horas. Após a sua morte, Jesus foi enterrado. Mas no terceiro dia, ele ressuscita dos mortos. Ele aparece aos seus discípulos e os orienta a espalhar as boas novas de como ele conquistou a morte. Aplicação na nossa vida. Quando Jesus chamou Mateus, filho de Alfeu, para ser um de seus discípulos, Mateus tinha uma escolha a fazer. Desistiria de seu trabalho próspero de coleta de impostos para o governo romano e seguiria Jesus? Mateus escolheu deixar tudo e se tornar um sujeito do Rei dos Reis. Como demonstração dessa mudança, Mateus realizou uma grande recepção para Jesus em sua casa, para que seus cooperadores
pudessem encontrar-se com Cristo e ouvir sobre a sua oferta de cidadania do reino. Mais tarde, Mateus escreveria para o mundo inteiro sobre seu rei, sobre seu nascimento milagroso, sua vida e ensinamentos, seus milagres e seu triunfo sobre a morte. Jesus veio à Terra para morrer e pagar a penalidade pelos nossos pecados, e com a sua ressurreição, para começar o reinado do seu reino. Seus ensinamentos mostram como preparar-se para a vida em seu reino. Seu reino será plenamente realizado em seu retorno. Até então, todos os seus súditos serão aqueles que fielmente o seguem. O caminho para entrar no reino de Deus é pela fé, crendo somente em Cristo para te salvar do pecado. Então Deus vai mudar você de dentro para fora para ser um cidadão do reino. Você é um dos seus súditos? Se sim, você é fiel compartilhando seu rei com seus colegas de trabalho, familiares e amigos, como Mateus fez? Lições de vida de Mateus. Jesus mostra que a palavra de Deus é sua melhor defesa contra o inimigo da sua alma. Jesus conquistou o poder da morte e fornece o único caminho para superar isso. Jesus confiou sua mensagem a seus discípulos ou a seus seguidores. Você torna-se um seguidor quando confia nele. Jesus não apenas pregou ideias religiosas abstratas, mas uma nova maneira de viver. Onde encontrar no Evangelho de Mateus? A história dos sábios, Mateus 2, versículo 1 ao 12. A tentação de Jesus, Mateus 4, do versículo 1 ao versículo 11. O Sermão do Monte, Mateus 5, versículo 6. As bem-aventuranças, Mateus 5, do versículo 1 ao versículo 12. A parábola do semeador e dos solos, Mateus 13, do versículo 3 ao 23. As profecias do fim dos tempos, Mateus 24 ao 25. A parábola dos talentos, Mateus 25, do 14 ao 30. A grande comissão, Mateus 28, do 19 ao 20. Os líderes religiosos e políticos do dia de Jesus. Escribas eram especialistas judaicos na interpretação das Escrituras. Rabinos eram os professores judaicos que transmitiram as interpretações dos escribas para as pessoas. Fariseus, um estrito partido religioso judeu que entendia as Escrituras como literal, mas procurou interpretá-la usando tradições orais. Saduceus, descendentes saudáveis e de classe alta da elite judaica, linha sacerdotal, que rejeitou o Antigo Testamento, exceto para os 5 livros de Moisés. Herodianos, um partido político dos partidários do rei Herodes. Zelotes, um grupo ferozmente patriota de judeus determinados a derrubar as regras romanas. Então esse foi um breve resumo do Evangelho de Mateus. Espero que tenha agregado muito à sua vida e ajudado você a entender um pouco mais desse Evangelho rico e com muito conteúdo que vai agregar muito à nossa jornada de fé. Um forte abraço e até o próximo episódio do nosso podcast.